Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece complicado, mas que é fundamental para quem lida com processos judiciais: o mérito do recurso. Afinal de contas, quando você decide recorrer de uma decisão, o que exatamente você está questionando? Vamos desvendar isso juntos. Então, imagine a cena. Sai uma decisão judicial e você não concorda com ela de jeito nenhum. A primeira coisa que vem à mente é: vou recorrer. Mas calma lá. Recorrer não é simplesmente dizer que você não gostou do resultado. O recurso é uma peça técnica. Ele precisa ter um alvo muito específico. E para a gente entender qual é esse alvo, a primeira coisa, e talvez a mais importante, é saber diferenciar o mérito da causa do mérito do recurso. Pode parecer um jogo de palavras, mas eu garanto, são duas coisas bem diferentes. Entender isso é a chave de tudo. Vamos lá, vamos simplificar. Pensa assim: o mérito da causa é o seu objetivo final no processo. É o que você pediu para o juiz lá no começo. Por exemplo, cobrar uma dívida, pedir uma indenização, é o que você quer. Agora, o mérito do recurso é outra história. Ele é o defeito que você encontrou na decisão do juiz. É o porquê de você estar recorrendo. Então, o pulo do gato é este: o seu recurso precisa obrigatoriamente apontar um erro, um vício específico na decisão. Não basta dizer, eu discordo. Você precisa mostrar onde o juiz errou. E esses erros basicamente se dividem em dois grandes grupos. Vamos dar uma olhada em como esses defeitos aparecem na prática. No juridiquês, a gente chama isso de causa de pedir recursal. E os nomes são famosos: error in procedendo e error in iudicando. O primeiro tipo é o erro em procedendo, que nada mais é do que um erro de procedimento. O problema aqui não é se você tem ou não o direito que pediu. O problema é a forma como o juiz chegou naquela decisão. Imagina que o juiz ignorou uma prova sua que era super importante, desrespeitando uma regra do jogo. O erro está no caminho, não no resultado final. E olha só a consequência disso, como o grande jurista Nelson Luiz Pinto explica. Um erro desses é considerado tão grave que o resultado não é uma simples correção, é a invalidação da decisão. O tribunal basicamente diz que aquela decisão não vale. Já o segundo tipo é o erro in iudicando, o erro de julgamento. Ah, agora sim! Aqui o foco é todo no conteúdo da decisão. A sua briga é para dizer que o juiz simplesmente julgou mal. Ele pode ter interpretado os fatos de um jeito errado, avaliado mal as provas ou até aplicado a lei de forma incorreta. O professor Fred Didier Júnior resume isso de forma perfeita. É o erro na hora de julgar mesmo, de decidir. O problema aqui está na justiça ou na injustiça da decisão em si. E agora vem a parte mais interessante. Dependendo do tipo de erro que você alega no seu recurso, o resultado dele pode ser completamente diferente. E isso nos leva a duas funções importantíssimas que um recurso pode ter. Quando o erro é de procedimento, um error in procedendo, o tribunal geralmente exerce a chamada função rescindente. O que isso quer dizer? Ele não vai julgar a causa de novo. Ele simplesmente anula, cassa aquela decisão errada e manda o processo de volta para o juiz de primeira instância, falando: olha, você errou no procedimento, faça de novo, mas do jeito certo. Fica fácil de entender o fluxo, né? Primeiro, o tribunal lá em cima reconhece que houve um erro no procedimento. Segundo, ele anula a decisão. Terceiro, o processo volta para trás. E por fim, aquela parte que foi anulada tem que ser refeita corretamente. Mas, por outro lado, quando o erro é de julgamento, um error in iudicando, aí a história muda. E quem diz isso é o próprio Código de Processo Civil, que fala na função substitutiva do recurso. A lógica aqui é o oposto. Se o juiz julgou mal, o tribunal não manda de volta. Ele mesmo rejulga. A decisão do tribunal entra no lugar, ela substitui a decisão original. É como se o tribunal dissesse: deixa que eu resolvo. E aí, o que passa a valer é a nova decisão do tribunal. Só que, como quase tudo no direito, essa ligação entre o tipo de erro e o que acontece com o recurso não é uma matemática exata, não é uma regra de 3. Existe um debate, e um debate muito rico, entre os grandes nomes do direito processual sobre isso. Esse debate é fascinante. De um lado, você tem um mestre como Barbosa Moreira, que defendia essa relação mais direta: erro de procedimento anula.
Erro de julgamento substitui simples. Mas aí vem outros gigantes, como Nelson Neri Jr. e Flávio Jorge, com outras visões, mostrando que a coisa pode ser bem mais complexa, dependendo do caso. Isso só prova que o direito está sempre vivo, sempre em discussão. E no fim das contas, a gente fica com essa reflexão. O que você acha que é pior? Um erro nas regras do jogo ou um erro na avaliação do resultado? A resposta para essa pergunta não é só filosófica, ela define toda a estratégia de um recurso e pode mudar completamente o destino de um processo. Isso mostra como é fundamental entender de verdade qual é o mérito do seu recurso.